Há algo de errado em ser gentil, sendo um homem cristão? E se eu te dissesse que ser gentil pode ter consequências? E se eu te dissesse que na vida ser gentil pode levar a problemas inesperados? Como homem, é importante compreender que ser legal não deve ser confundido com fraqueza ou falta de princípios. Algumas pessoas acreditam que apenas os indivíduos fracos são legais, mas isso não é verdade. Existem muitas pessoas gentis que também são fortes e íntegras. Você pode estar se perguntando, por que homens gentis muitas vezes enfrentam dificuldades, especialmente quando se trata de relacionamentos conjugais e sociais? Será que a Bíblia realmente incentiva as pessoas a serem gentis? Exploraremos essa questão e veremos o que Deus espera de nós como homens cristãos com base na Bíblia. Neste vídeo, discutirei a perspectiva de Deus sobre a bondade para os cristãos e o que Deus quer que façamos no mundo onde a bondade é vista como um sinal de fraqueza e, às vezes, de tolice. Vamos começar. É importante entender que quando dizemos que você não deve ser demasiadamente bom, não queremos dizer que você deva ser hostil com todos ao seu redor. Não. Como seguidores de Cristo, devemos ter corações acolhedores e ser sempre capazes de nos conectar com outras pessoas. Devemos ser acolhedores em nossa comunidade, local de trabalho, igreja e onde quer que estejamos. Não há problema em ser bom, mesmo quando os outros entendem mal nossas intenções e até nos tratam mal. Como filhos de Deus, espera-se que demonstremos bondade para com todos, independentemente dos nossos sentimentos pessoais com relação a eles. Isso reflete o fruto do Espírito trabalhando dentro de nós. Veja o que diz Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você notará que as Escrituras não mencionam especificamente ser gentil como fruto do Espírito. Simplesmente ser gentil como homem pode fazer você parecer que não tem princípios ou direção. Portanto, precisamos ser melhores do que gentis. Temos que ser algo diferente. Vamos dar uma olhada na parábola do servo incompassível encontrada em Mateus 18. Nessa parábola, um servo devia uma enorme soma de dinheiro ao rei, uma dívida que ele não podia pagar. O rei decidiu vender o servo, sua família e todos os seus pertences para cobrar a dívida. Contudo, o servo implorou ao rei paciência e misericórdia. Tocado pela compaixão, o rei perdoou toda a dívida, aliviando o servo do seu fardo. Pouco depois de ser perdoado, o servo encontrou outro servo que lhe devia uma quantia muito menor. Apesar de receber o perdão do rei, o servo agiu de forma dura com seu companheiro, exigindo pagamento imediato. Quando o devedor pediu misericórdia e paciência, o servo perdoado recusou e, jogando na prisão sem qualquer compaixão, não teve perdão e nem dó do seu devedor. Quando o rei soube desse comportamento cruel e antipático, ficou furioso e chamou o servo perdoado. O rei lembrou da grande misericórdia que lhe foi demonstrada e questionou por que ele não poderia mostrar a mesma graça ao seu companheiro de serviço. Por fim, o rei retirou o perdão, restabeleceu a dívida original do servo e o entregou para ser punido até que a dívida fosse totalmente paga. Numa situação como essa, não se trata apenas de ser gentil. Apesar da gentileza inicial do rei para com seu servo, ele não estava ciente das verdadeiras intenções do servo. É por isso que é crucial ouvir a voz do Espírito Santo, mesmo quando tentamos ser gentis com aqueles que nos rodeiam. A Bíblia nos instrui a ser hospitaleiros, educados, amigáveis e bons, mas não necessariamente gentis. Um homem que anda com Deus não deve ser apenas gentil, mas também ter senso de responsabilidade para enfrentar os desafios da vida. Josué capítulo 1, versículo 9 declara: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Como homem, é importante demonstrar força e coragem para aqueles que você é chamado a proteger se sintam seguros na sua presença. Pessoas gentis podem ter dificuldades para enfrentar as situações difíceis que surgem em seu caminho, especialmente quando lidam com outras pessoas. Agora, vejamos alguns fatores que você precisa considerar como homem antes de escolher ser gentil. Primeiro, vamos falar sobre compreender e estabelecer limites. É importante conhecer seus limites e não deixar que outros se aproveitem de você.
A Bíblia nos diz para sermos gentis e atenciosos, mas também nos ensina a nos defendermos quando necessário. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. É ótimo ser gentil, mas também é importante estar ciente da diferença entre ser bom e ser gentil. Como cristão, você deve ser gentil e assertivo. Ser gentil demais pode levar a fazer concessões que podem ter efeitos negativos ao longo prazo em sua vida. Às vezes, ser demasiadamente gentil pode até levar a comprometer a sua própria fé. Se você deseja relacionamentos saudáveis, é vital ouvir a orientação de Deus sobre ser gentil. Existem algumas pessoas com quem você não deveria ser muito gentil, porque isso pode levar a ir contra seus próprios limites e sua fé. Este é um fator muito importante a ter em mente. Efésios 5,33 diz que os maridos devem amar suas esposas como amam a si mesmos, e as esposas devem respeitar seus maridos. A Bíblia incentiva os maridos a amar e ser gentis com suas esposas sem limites. No entanto, isso não se aplica a todos os tipos de relacionamentos. Em outros relacionamentos pode haver limites e restrições para manter a disciplina e a eficácia. Por exemplo, no relacionamento entre um pai e filho, o pai nem sempre pode ser 100% legal. Isso não significa que ele não ame o filho, mas estabelecer limites e disciplina ajuda a criar um filho responsável para o futuro. Em segundo lugar, vamos falar sobre liderança e responsabilidades. A Bíblia ensina que todos os homens são líderes. A liderança deve ser intransigente e parte integrante da identidade de um homem. Deus ordena aos homens que governem e subjuguem a terra. Você pode ser gentil, mas também firme, e existem diferentes níveis para ser gentil. Bondade e ser gentil não são a mesma coisa. Um verdadeiro líder precisa distinguir entre os dois para uma jornada de liderança bem-sucedida. A liderança se aplica a vários aspectos da vida. Ela pode ser vista no trabalho, nas equipes esportivas, na igreja, na comunidade e na família. Deus espera uma liderança única e boa em todos esses níveis, em vez de ser apenas um líder gentil, porque ser um líder gentil demais pode levar ao compromisso. Imagine se Gideão tivesse sido excessivamente legal ao selecionar seu exército. Ele não teria sido capaz de conquistar os inimigos de Israel com os seus 300 homens. Para ser um grande líder, você deve ser firme e gentil, e não apenas gentil. Isso significa que é errado ser legal? Não é isso que estou dizendo aqui. Porém, deve haver limites para ser gentil, para que não se crie mais problemas do que soluções. Você deve conhecer seus limites e reconhecer quando está sendo excessivamente legal. Às vezes, ser demasiadamente gentil pode levar à perda de respeito próprio quando você se vê fazendo coisas que não deveria apenas para parecer legal. Então, esteja atento a isso. Tome sua posição onde você precisa se posicionar. Diga não quando precisar. E certifique-se de que tudo o que você fizer, independentemente de como as pessoas ao seu redor possam se sentir a seu respeito, deve vir de um lugar de amor e temor a Deus. Não será fácil, mas você não se arrependerá. Agora vamos falar sobre a coragem. Você sabia, como homem, a falta de coragem tornará difícil para os outros reconhecê-lo e respeitá-lo? Um homem que anda com Deus é visto como uma força formidável pelos seus adversários. Sua esposa, sua família e seus seguidores se sentem seguros porque sabem que seu líder pode defender e derrotar o inimigo quando necessário. O rei Davi aconselhou seu filho Salomão a ser forte, corajoso, gentil e compassivo, ao mesmo tempo que era um rei corajoso e resiliente que não poderia ser facilmente influenciado pelo inimigo. Deus espera que todos os homens demonstrem força, coragem e domínio ao mesmo tempo que sejam gentis uns com os outros. Como cristãos, é importante defender a verdade. Quando a gentileza é mais enfatizada do que a verdade, ela pode criar brechas contra a vontade de Deus. Por exemplo, a excessiva gentileza de Sansão para com Dalila levou à sua queda. Meu amigo, o mundo pode te elogiar por ser excessivamente legal, mas isso pode significar que você não está mais seguindo a vontade de Deus. Lembre-se, os homens de Deus da Bíblia foram odiados e perseguidos porque permaneceram firmes em fazer a vontade de Deus, não porque fizeram algo errado. Quando você segue genuinamente a vontade de Deus e não apenas é gentil, você pode enfrentar oposição e perseguição, assim como os apóstolos foram perseguidos e mais tarde martirizados. O livro de João menciona que se o mundo te odeia, é porque você não pertence ao mundo, mas foi escolhido fora dele. Jesus advertiu que se ele foi perseguido, perseguiriam também os seus seguidores.
Se você nunca enfrentou qualquer oposição, deveria questionar se está realmente vivendo como cristão. Uma pessoa que é apenas legal nunca terá problemas com os costumes do mundo. Concluindo, Jesus é o exemplo perfeito de demonstração de gentileza e ao mesmo tempo de ira justificada em situações injustas. O livro de Mateus descreve como Jesus expulsou aqueles que abusavam do templo, mostrando que a gentileza pode coexistir com a força e a defesa do que é certo. Tal como Jesus, a Bíblia incentiva todos os homens a abraçar a força que Deus lhes deu, a exercitar discernimento e a assumir as suas responsabilidades de liderança. Ao fazer isso, você pode permanecer forte. Seja corajoso, meu amigo. Você não é fraco. Você é forte. Você consegue. Onde você está neste momento da sua vida? Tenho a sensação de que é como se você estivesse em uma sala de espera. Ouça, você pode estar em uma situação em que se sente romanticamente atraído por alguém, mas existem alguns fatores que te impedem de estar com essa pessoa. Você pode não estar totalmente consciente de seus sentimentos por essa pessoa ainda, mas seu coração lhe diz que há algo complicado na situação em que você se encontra. Você está subconscientemente esperando que algo catalise uma ligação com essa pessoa. Poucos percebem como a negação muitas vezes desempenha um papel importante no início dos relacionamentos. Tendemos a recuar um pouco quando alguém tenta ficar mais envolvido emocionalmente, ou nos afastamos quando sentimos pela primeira vez uma força incomum de atração. Talvez seja por isso que tendemos a evitar oportunidades que nos levarão onde precisamos estar e com quem estamos destinados a estar. Quando isso acontecer, Deus não hesitará em te colocar em lugares diferentes até que você reconheça a vontade dele. Deus sempre falou sobre como os cônjuges servem como extensões do seu amor eterno. O casamento é um aspecto essencial do seu plano, que também é uma promessa para nós cristãos. Agora você pode estar se perguntando: o que acontece enquanto percorremos o longo e fiel caminho até este destino? Na maioria dos casos, a verdadeira questão é: o que acontece quando continuamos perdendo esse caminho? Muitas vezes deixamos de reconhecer que estamos em um caminho que não é para nós. E quando isso acontece, levamos tempo para perceber que estamos perdidos no deserto e seguindo o mesmo caminho repetidas vezes, mas sem chegar onde queremos. Nesta mensagem, focamos na possibilidade de você estar, como mencionei, em uma sala de espera porque recusa ou não consegue aceitar uma conexão que tem com determinada pessoa. Você está em uma situação onde Deus deu instruções sutis para prosseguir nesse relacionamento porque Ele aprovou e orquestrou. Esta mensagem é para lhe dar clareza por que certas coisas estão acontecendo e como isso pode estar relacionado ao seu envolvimento com essa pessoa. Na maioria das vezes, seu coração, guiado pelo Espírito Santo, já está lhe avisando sobre o que está acontecendo. Por exemplo, geralmente alguém se pergunta: será que estou delirando ou isso está conectado a outra coisa mais além? Bem, as circunstâncias pelas quais você passa geralmente estão relacionadas entre si de uma forma ou de outra. Então, se você está emocionalmente conectado a alguém, há uma grande chance de que o que você está passando no seu dia a dia seja influenciado por isso. O ponto é o seguinte: até que você encontre a pessoa certa, haverá um preenchimento de tempo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 afirma: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus controla o tempo de cada situação com a qual lidamos, desde o nascimento até o momento em que deixamos esse mundo. Se o início de um relacionamento com a pessoa certa for planejado em um futuro próximo, haverá eventos que levarão a esse marco importante. Pense nisso como o período em que Deus prepara você para a transição que um relacionamento exige, também como o período de graça onde Ele permite que você descubra que está destinado a estar com essa pessoa. Durante esse período, geralmente 2 tipos de coisas acontecem enquanto você ainda não está com essa pessoa. Em primeiro lugar, haverá momentos de ansiedade, desafios e inquietação. Isso não é para te desencorajar. Eu prometo a você que isso é revelador.
As pessoas pensam que a pessoa certa é a combinação perfeita e é isso que todos desejam. Mas a pessoa certa é um espelho que mostra tudo o que está prendendo você. É a pessoa que chama sua atenção para que você possa mudar sua vida. Supondo que a pessoa que está sendo alvo de sua situação emocional neste momento seja aquela que Deus escolheu para você, o ponto de partida dessa conexão não será tão tranquilo. Haverá atrito, pois isso ajuda a polir um relacionamento para se transformar em um relacionamento maior. Provérbios capítulo 18, versículo 24 diz: O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Este período deve mostrar quem são seus verdadeiros amigos, o que é uma qualidade definidora incorporada por seu futuro parceiro. Isso explica por que você pode estar propenso a se sentir vulnerável ou ansioso sobre onde está atualmente. E isso não indica necessariamente que você está indo na direção errada. Você pode ter dúvidas e se sentir confuso, oprimido ou emocionalmente instável. Coisas dessa natureza continuarão acontecendo, mas não é porque você está sendo punido. É porque você está exatamente onde Deus precisa que você esteja. Ao subir uma montanha, você fica mais exausto no início ou no topo? O cansaço aparece quando você está perto do pico da montanha, não é? Talvez outra maneira de ver isso seja examinar a história de Adão e Eva. Deus amou Adão a ponto de não querer que ele ficasse sozinho. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus sentiu que Adão precisava de uma parceira na vida, enquanto Adão não tinha ideia de que precisava disso ou mesmo que ter uma parceira era possível. Já deveríamos saber melhor, mas às vezes podemos ficar indiferentes. Talvez Deus esteja usando esse tempo para fazer você perceber por que ficar sozinho não é bom. Talvez Deus veja que você está rejeitando a oportunidade de estar com essa pessoa. Então Ele está desafiando sua preferência de ficar sozinho. Além disso, experiências aparentemente negativas também podem destacar o potencial do seu relacionamento com essa pessoa. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 nos ordena: Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Momentos como este oferecem a oportunidade para você ver como essa pessoa pode trazer um impacto positivo e saudável em sua vida. Através desses momentos desafiadores, Deus está dizendo que este é um caminho inegociável e que irá aproximar você dessa pessoa. Para ser claro, nem tudo é negativo. Isto me leva à segunda classificação de acontecimentos, que são circunstâncias que irão curar você e preparar seu coração para o casamento. Até que fique com essa pessoa, você ainda estará sendo renovado por Deus, conforme declarado em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eventos de cura e nutrição também acontecem neste período, pronunciando o relacionamento que você eventualmente estabelecerá com essa pessoa. Você receberá coragem para superar tudo o que te afetou, incluindo traumas e feridas do passado. Gradualmente, Deus usará os acontecimentos para permitir que você abra o seu coração. Exemplos de tais eventos são: mudar de ideia sobre as crenças mundanas, ficar entusiasmado com a ideia de construir um lar, entre outros. Às vezes Ele te abençoará tanto que você eventualmente procurará alguém para compartilhar essa alegria. Quando Deus perceber que você tem medo de correr riscos por essa pessoa, Ele te colocará em lugares cercados por aqueles que deram saltos de fé. Quando Ele vir que você nega sua atração por essa pessoa, Ele lhe mostrará mais exemplos e modelos de relacionamentos felizes e saudáveis. Deus organizará continuamente eventos que vão desmascarar as suas falsas convicções, especificamente aquelas que transformarão o seu coração e as suas percepções sobre o amor. Alguns animais trocam de pele ou o pelo sofre alterações de acordo com a estação. É assim que eles se adaptam às grandes mudanças. Isto é basicamente a mesma coisa que experimentamos. A diferença é que a nossa mudança é interna.
Deus nos transforma para nos capacitar a buscar um futuro com essa pessoa. Deus declara em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Deus renovará seu coração e espírito por meio de circunstâncias curativas, para que você possa ser revestido de graça, humildade e amor quando terminar com essa pessoa. Todas essas coisas continuarão acontecendo, não necessariamente para te apressar nesse relacionamento, mas para que você finalmente chegue onde Ele quer que você esteja, e neste caso, é nos braços da pessoa certa. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As coisas que você está vivenciando agora levam a um lugar amoroso onde seu propósito como companheiro digno está cumprido. Como se costuma dizer, a mudança exige repetição, pois só assim poderemos desvendar o padrão e decifrar as mensagens. Se você sente que tudo o que está acontecendo é repetitivo ou que anda em círculos, é provável que se recuse a aceitar seu destino romântico com essa pessoa. Reserve um tempo para refletir, porque se há algo na maneira de Deus ensinar é que Ele nunca te levará ao próximo capítulo até que você tenha aprendido a lição atual. Preste muita atenção ao que está acontecendo no seu dia a dia, porque se Deus quiser que você esteja com essa pessoa, com certeza você conseguirá rastrear tudo até essa conexão. Você notou recentemente um vínculo com alguém se aprofundando de uma forma sem precedentes, quase como se fosse guiado por uma mão divina? Você pode se perguntar se essa conexão crescente é apenas uma coincidência ou se foi orquestrada pelo próprio Deus. É crucial reconhecer que compreender o plano de Deus muitas vezes envolve mais do que apenas observar as suas bênçãos. Requer sintonia com sua voz. Embora os milagres de Deus sejam evidentes nas transformações da vida e nos encontros fortuitos, sua voz é mais sutil, geralmente sussurrando para as nossas almas em momentos de reflexão silenciosa. Considere o seguinte: o relacionamento que floresce em sua vida pode não ser acidental. É possível que esta não seja apenas mais uma amizade, mas sim a pessoa que Deus destinou para você. Reflita sobre essa sabedoria. A jornada para encontrar sua outra metade envolve tanto aprender a ouvir a voz de Deus quanto alcançar o destino. João capítulo 14, versículo 26 diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa jornada é uma oportunidade para aprimorar suas habilidades de escuta espiritual, para discernir a orientação do Espírito Santo em relação a essa pessoa especial em sua vida. Provérbios capítulo 31, versículo 10, nos pergunta: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Essa escritura não trata apenas de procurar uma esposa, mas da busca de uma pessoa inestimável, um tesouro que exige não apenas um olhar, mas uma busca dedicada, semelhante a uma escavação. Mas não tema, pois ao embarcar nessa busca, o Espírito Santo estabelece sinais ao longo do caminho, te guiando até o seu futuro cônjuge. Um sinal inequívoco são os encontros inesperados e frequentes com essa pessoa em vários ambientes sociais. É como se os céus estivessem alinhados para garantir que seus caminhos se cruzassem com mais frequência do que pode ser atribuído ao mero acaso. Essas não são ocorrências aleatórias, mas reuniões divinamente organizadas destinadas a fazer você parar e considerar o significado mais profundo desse relacionamento. É um puxão celestial das cordas do coração, aproximando você daquela pessoa com quem sua vida deve se entrelaçar. Nessa dança divina, cada passo mais próximo revela mais sobre a profundidade da sua conexão. Você pode descobrir valores compartilhados, interesses comuns e conhecidos mútuos, confirmando ainda mais que isso não é apenas um acaso. É fundamental estar aberto a esses sinais, reconhecendo eles como afirmações do Espírito Santo de que você está no caminho certo para encontrar a pessoa que te é destinada. Portanto, enquanto você enfrenta essa jornada, fique atento aos empurrões silenciosos e também aos sinais altos e claros.
São os marcadores traçados pelo Espírito Santo, conduzindo você a uma união abençoada por Deus. Essa ligação enriquecida com intenção divina promete ser mais do que apenas uma parceria. É uma aliança que reflete a beleza e a permanência do desígnio de Deus para o amor. Ao abraçar esse caminho, você não está apenas encontrando um parceiro de vida, mas também aprofundando seu relacionamento com Deus, aprendendo a confiar seu tempo e em seus planos. Essa jornada, adornada com sabedorias espirituais e encontros divinos, não trata apenas do destino, mas das profundas lições e do crescimento experimentados ao longo do caminho. Ao continuar a ouvir a orientação do Espírito Santo, deixe o seu coração estar aberto ao amor e ao companheirismo que Deus tem reservado para você. Um relacionamento que transcende a mera conexão humana está enraizado no eterno amor divino. Outro sinal fundamental a observar é a revelação da sua verdadeira natureza. O Espírito Santo revela metodicamente a essência da pessoa destinada a ser seu companheiro ou companheira, mostrando a beleza do seu caráter. Esse processo é um dos aspectos mais emocionantes do casamento abençoado por Deus. Imagine isso. À medida que cada camada de seu caráter se revela, você está testemunhando a obra-prima que Deus escolheu para você. Um casamento que só pode encher seu coração de alegria e não de decepção. Considere as palavras de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, onde está escrito: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade." Quando você encontrar alguém cuja presença produz essas virtudes, quando suas ações e palavras irradiarem esses frutos do Espírito, saiba que você está no caminho certo. É nesses momentos que você percebe que Deus está gentilmente guiando você em direção a alguém verdadeiramente especial. Em nossas vidas, repletas de movimentos e interações constantes, é fácil sermos afastados pelas correntes de distrações mundanas. Muitas vezes, nos encontramos perdidos em busca de sentido na agitação. No entanto, em meio ao caos, há uma força inabalável nos guiando, o Espírito de Deus. Não se trata de reconhecer todas as pessoas que você encontra, mas de ser paciente e permitir que o tempo de Deus revele aquela que é destinada a você. A revelação do caráter da pessoa certa não é apenas uma ocorrência aleatória, é a maneira de Deus mostrar que você deve desacelerar e apreciar a pessoa que Ele trouxe para a sua vida. Essa revelação é um convite divino para olhar além da superfície e valorizá-los pela sua verdadeira essência. Em um mundo onde o chamado do coração poderia ser facilmente ignorado, essa descoberta é um lembrete que os planos de Deus são sempre para o amor, destinados a enriquecer as nossas vidas com relacionamentos profundos e significativos. Lembre-se de que a jornada para encontrar a pessoa certa não consiste em explorar todas as possibilidades, mas em reconhecer aquela que Deus escolheu para você. Trata-se de ver a impressão digital divina em seu caráter, um caráter moldado pelo amor, pela alegria, pela paz e por todos os outros frutos do Espírito. Não se trata apenas da busca de uma pessoa, mas da descoberta de um companheiro ou uma companheira escolhidos por Deus. Uma prova do seu plano perfeito para a sua vida. Às vezes você pode se deparar com um leve empurrão, uma voz em sua alma que parece quase silenciosa demais em meio ao barulho da sua vida. No entanto, essa voz traz consigo uma mensagem divina que poderia facilmente ser ignorada na agitação da vida diária. É o Espírito Santo guiando você sutilmente, mas poderosamente em direção a um caminho de crescimento e prontidão pessoal. Quando você perceber que está se tornando mais introspectivo, reconhecendo áreas da sua vida que precisam de refinamento, considere isso um sinal sagrado. É como se o Espírito Santo estivesse preparando você, aprimorando seu coração e espírito para algo magnífico no horizonte. Na jornada da vida, todos nós nos esforçamos para melhorar, muitas vezes buscando sabedoria nos livros, sabedoria nos mentores e força na disciplina. Nosso objetivo é eliminar as camadas do nosso eu inferior, aspirando a incorporar as virtudes que nos aproximam da visão de Deus para nós. É um caminho bem trilhado, marcado pela oração, pela reflexão e, às vezes, pelos rigores da autodisciplina, seja através de momentos de meditação tranquila, da aceitação da simplicidade ou do desafio de superar nossas zonas de conforto. No entanto, chega em um momento de compreensão, um amanhecer tranquilo, após a longa noite da alma,
onde entendemos que a verdadeira transformação não se trata apenas de táticas de autoaperfeiçoamento ou de um discurso eloquente sobre nossas provações. É um encontro profundo e pessoal com o Espírito Santo, onde apenas os nossos esforços são insuficientes e a graça divina completa a obra dentro de nós. Essa constatação não diminui o valor dos nossos esforços, mas os coloca no contexto certo. Não se trata apenas de polir o nosso exterior, mas de permitir que Deus nos remodele por dentro, nos guiando em direção ao nosso verdadeiro propósito. E às vezes essa remodelação divina nos aponta para uma bênção que ansiamos, talvez até mesmo uma parceria ordenada pelo próprio céu, como as Escrituras nos aconselham em 2 João, capítulo 1, versículo 8. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Devemos estar vigilantes, garantindo que não nos desviamos da verdade que trabalhamos arduamente para abraçar, pois ao fazer isso, receberemos a plenitude das recompensas de Deus. Durante anos percorri um caminho pautado pela sabedoria de inúmeros livros e pelo rigor da autodisciplina, acreditando que por pura força de vontade poderia me transformar em um farol de luz. Busquei a iluminação em todos os cantos, desde a dureza das chuvas frias da manhã até o consolo das orações silenciosas. No entanto, a verdadeira iluminação veio quando me rendi, percebendo que minha jornada não se tratava apenas do autoaperfeiçoamento, mas de preparação divina para um futuro cheio de esperança, amor e companheirismo divino. Essa jornada nos lembra que o autoaperfeiçoamento não se trata apenas dos nossos próprios esforços, mas de estarmos abertos ao trabalho transformador do Espírito Santo, nos preparando para as bênçãos futuras, especialmente no encontro com a pessoa que pode ser nosso futuro parceiro ou parceira. Você já sentiu a orientação sutil do Espírito Santo, empurrando você para o crescimento pessoal ou levando você até a pessoa certa? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação para obter mais informações sobre como caminhar na fé e no amor. Repita comigo agora: Senhor Jesus, me guie através do Teu Espírito Santo, para que eu possa reconhecer os sinais divinos em minha vida, me conduzindo ao amor, ao crescimento e às bênçãos que o Senhor tem reservadas para a minha vida. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. O que é o amor? O amor é um sentimento poderoso de conexão e afeto, às vezes vindo de forma poderosa e repentina. É uma sensação fugaz de cuidado e carinho. É também uma decisão de se dedicar e apoiar, respeitar e cuidar de outra pessoa. O verdadeiro amor é quando ambos os parceiros se apreciam e respeitam a individualidade e os pensamentos um do outro. Eles ouvem um ao outro e consideram as necessidades e opiniões um do outro. Quando há amor verdadeiro entre um casal, nada pode ficar em segredo entre eles. Hoje quero falar especialmente com as mulheres de Deus que estão nos ouvindo agora. Minha amiga, quando um homem ama verdadeiramente uma mulher, ele demonstrará isso através de suas ações. E quando uma mulher ama e deseja um homem, ela fará o mesmo. Isso me lembra um versículo do livro dos Cânticos, capítulo 3, versículo 4. Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Isso significa que se um homem não disser todas as palavras certas, ele não te ama? Claro que não. Um homem expressa seu amor através de suas ações, não apenas através de suas palavras. Suas ações são um reflexo de seu amor por você, não a causa dele. É crucial compreender esse conceito porque homens e mulheres pensam e se comportam de maneiras diferentes. É importante não fazer suposições sobre um homem com base em como você, mulher, pode se sentir. Em vez disso, procure entender como os homens abordam as coisas e usam isso para se relacionar. Hoje, vamos explorar alguns sinais de que um homem ama você de verdade. Quando um homem te ama, ele pode dizer coisas certas para você. Você pode ouvir algumas ou todas elas, e quando ouvir, saiba que é verdadeiramente amada.
Nossa oração é que esta mensagem ajude você a compreender a si mesma e ao seu parceiro, para que possam navegar em seu relacionamento com sabedoria e paz. Vamos ao primeiro sinal. Número 1. Eu confio totalmente em você. Ouça, essa é uma das melhores coisas que um homem pode dizer a uma mulher. Em termos simples, significa eu te amo. Por quê? Porque os homens não expressam emoções como as mulheres. Eles pensam lógica e racionalmente. Eles não confiam facilmente, eles avaliam e avaliam. Então, quando um homem olha para você, com defeitos e tudo, e diz que confia em você, então você conquistou o amor dele. Um homem como esse ficará ao seu lado e confiará em você para o resto da vida. Além disso, quando um homem diz à sua parceira que confia totalmente nela, isso significa que ele acredita que ela o apoiará durante qualquer tempestade ou desafio. É como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Minha querida amiga, quando uma mulher é paciente com um homem e compartilha suas lutas, ela está pronta para um relacionamento duradouro. Isso faz com que o homem a ame incondicionalmente, sabendo que ela acredita nele e escuta quando ele precisa conversar. A Escritura explica ainda nos versículos 7 e 8. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Por exemplo, se um homem perde o emprego, ele se sente confiante de que você não o abandonará. Por quê? Porque ele sabe que o amor que vocês têm um pelo outro é real. Ele acredita que você o apoiará, não importa os desafios ou circunstâncias que ele enfrente. Sinal número 2. Você me completa. Você me completa é uma afirmação poderosa. Quando o homem diz a uma mulher que ela o completa, isso demonstra um amor profundo. Até a Bíblia diz, e os dois se tornarão um. O que significa para um homem dizer que você o completa? Significa que ele vê em você tudo o que pensa que falta em si mesmo. Em um relacionamento, cada parceiro tem um papel. Se um vacilar, o outro deverá estar pronto para ajudar. O verdadeiro amor é demonstrado através das ações de ambos os parceiros. Quando você encontrar aquele que é destinado a você, verá sua sinceridade. Sem ele, parece que algo está faltando. O homem traz plenitude por causa do seu profundo amor por ela. Deus entende isso e é por isso que ele traz essa pessoa para a sua vida para satisfazê-la. Não são apenas os seus sentimentos. É o Espírito Santo falando através de você. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10 explica melhor o significado dessas palavras. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Número 3. Estou aqui para te ajudar. Quando um homem olha nos seus olhos e diz, estou aqui para te ajudar, isso não é apenas uma série de palavras. É uma declaração do fundo do seu coração. É uma prova do amor que ele sente, genuíno e inabalável. Ele não está dizendo isso para impressionar ou manipular você. Não, ele está dizendo isso porque não consegue imaginar o mundo dele sem você. Você não é apenas uma parte da vida dele. Você é a própria essência que o preenche de significado. Quando ele pronuncia essas palavras, não está apenas expressando afeto. Ele está se comprometendo com o seu bem-estar. Ele quer te proteger do perigo, caminhar ao seu lado nas reviravoltas da vida. Não se trata de controle ou posse, mas de cuidado e devoção genuínos. Então, quando ele disser que está ao seu lado, acredite nele. Isso não é apenas uma palavra, é uma promessa de amor selada com sinceridade. Segure-se nele, valorize isso, pois um amor como esse é raro e precioso. E à medida que vocês avançam juntos, confiem que ele ao seu lado e com fé em Deus, seu futuro será nada menos que extraordinário. Número 4. Eu me importo com você porque você é especial. O que realmente diferencia você aos olhos de um homem que te ama? Não é a sua aparência ou o que ele ganha por estar com você. Pense no amor incondicional de Deus. Ele não vem do nosso valor, antes é o amor de Deus que nos dá valor. Ele nos vê como especiais, mesmo nos momentos mais comuns. Essa é a essência de ser estimada pelo homem que ama você. Lembre-se, você não é amada porque é especial. Você é especial porque é amada.
Vamos nos aprofundar nisso. Quando o homem ama você de verdade, o amor dele obrigará você a reconhecer sua individualidade e singularidade. Talvez seja a educação dele, os seus princípios ou os seus valores que cativam você. Ele pode já ter conhecido outras mulheres que não possuem as qualidades que fazem de você quem você é. Por exemplo, considere uma mulher em um relacionamento que acredita que tudo se resume a cobrar e ser cobrada. Um homem terá um desafio em lidar com uma mulher assim. Nos relacionamentos, muitos homens desejam uma parceira que incorpore a humildade. Quando ele vê essa qualidade em você, ele te valoriza, promovendo um amor e apreciação mais profundos por quem você é. Número 5. Você me inspira a ser uma pessoa melhor. Uma das expressões de amor mais poderosas de um homem é quando ele diz que você o inspira a ser uma pessoa melhor. Não é apenas um elogio casual, é um reconhecimento profundo do impacto que você teve na vida dele. Desde que te conheceu, ele passou por uma transformação, percebendo que se tornou uma versão melhor de si mesmo. Tudo graças a você. Você se tornou sua fonte de responsabilidade, a força motriz para o autoaperfeiçoamento. Veja como Hebreus, capítulo 10, versículo 25, descreve isso. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de se reunir. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Você exemplificou isso na vida dele, o guiando em direção a uma compreensão mais profunda do amor genuíno e aproximando ele de sua fé. Os homens nem sempre vocalizam isso, mas apreciam profundamente uma parceira que os desafia a crescer, alguém que acredita no seu potencial, que os incentiva a perseguir os seus sonhos e aspirações. Saber que sua parceira é sua maior apoiadora é uma sensação incrível. Nos momentos em que ele duvidou da existência do amor verdadeiro, você mostrou a ele o seu poder. Quando ele diz que você o inspira a ser melhor, é mais do que apenas palavras, é uma prova de seu amor por você e de seu compromisso em construir um futuro juntos. Número 6. Ele diz: o que você precisa? Quando um homem diz que está ao seu lado sempre, incentivando você a compartilhar suas necessidades, isso é uma declaração de amor dele. Seu profundo carinho o faz ficar ao seu lado, protegendo você e garantindo seu conforto no relacionamento. Suas ações falam por si, reservando tempo e espaço para demonstrar seu apoio inabalável, tanto nos altos quanto nos baixos momentos. Sua felicidade é a felicidade dele, e sua tristeza pesa muito no coração dele. Ele deseja ser seu porto seguro, seu refúgio em momentos de necessidade. Por isso ele implora que você comunique suas necessidades, para permitir a ele o privilégio de ser o seu protetor e zelador. Não espere que ele adivinhe o que você precisa, mas comunique a ele a sua necessidade de maneira clara e completa, para que ele possa, sim, exercer esse privilégio de cuidar de você na sua vida. Número 7. Quero passar minha vida toda com você. Quando um homem diz, quero passar minha vida toda com você, isso não é apenas uma afirmação. É uma promessa de compromisso e fidelidade. O amor dele por você transcende meras palavras. É um vínculo que o liga a você por toda a eternidade. Ele abandona todas as outras opções porque vê você como única, não querendo correr o risco de perder você para outra pessoa. Veja o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Da mesma forma, ele deseja passar a vida com você porque reconhece o valor inerente e a singularidade que você traz ao relacionamento. Lembre-se, minha amiga, o amor é mais do que apenas palavras faladas. Ele se manifesta através de ações consistentes de compromisso, cuidado e respeito. Confie na orientação do Espírito Santo para te levar a um amor que enriquecerá sua vida e preencherá seu relacionamento com esperança e graça. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você já se viu em uma situação em que não tinha certeza se poderia continuar ou parar? É uma das situações mais confusas da vida, não saber que passo dar a seguir. Pode ser muito frustrante. É aí que você percebe como é crucial ouvir a voz de Deus, seguir suas instruções e deixar que Ele te guie. Meu amigo e minha amiga, ouvir a Deus é extremamente importante em nossa jornada cristã. Precisamos ouvi-lo porque foi Ele quem nos criou. Ele conhece cada detalhe de nossas vidas e já as conhecia antes mesmo de nascermos.
Sua orientação é o que precisamos para compreender seus planos e propósitos para cada um de nós, especialmente em nossos relacionamentos. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Seus planos para as nossas vidas são únicos e notáveis, projetados para nos dar um futuro brilhante. Na hora de escolher nosso companheiro de vida, o mais importante é ter fé e confiança na orientação do Espírito Santo. Deus é fiel e entende as complexidades de cada relacionamento que encontramos. Então, se Deus está te incentivando a se apegar a alguém, significa que essa pessoa é a melhor escolha para você naquele momento. Por outro lado, se Ele está lhe incentivando a seguir em frente, isso provavelmente significa que você precisa abandonar esse relacionamento. Confiar na orientação de Deus te ajudará em sua jornada de vida. A orientação dele é como uma voz suave, encorajando você a se apegar a essa pessoa porque há um futuro esperando por vocês dois. Hoje vamos explorar alguns sinais que confirmam que Deus quer que você se apegue a essa pessoa. Considere este vídeo a confirmação que você estava esperando. O primeiro sinal é uma paz avassaladora. Quando está com a pessoa certa, você experimenta uma profunda sensação de paz dentro de você. Essa paz não consiste apenas em sentir-se calmo. É uma garantia divina do Senhor confirmando que você está com a pessoa certa. Ele usa essa paz interior para garantir que você deve se apegar a essa pessoa. Às vezes, você pode se sentir ansioso, estressado ou desconfortável em um relacionamento. Deus sabe que se você continuar se sentindo assim, poderá facilmente abandonar essa pessoa, sinalizando que o relacionamento pode não dar certo. No entanto, há momentos em que Deus não quer que você abandone essa pessoa. Então, Ele te dá uma sensação avassaladora de paz que ultrapassa a sua compreensão. Esse sentimento de paz ajuda você a esquecer qualquer ansiedade que possa ter sentido. Sempre que falta paz interior em seu relacionamento, é sinal de que Deus não quer que você continue com ele. Mas se você sentir uma sensação de paz, isso é um sinal de que Deus está dizendo para se agarrar a essa pessoa. Êxodo capítulo 33, versículo 14 diz: Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Creio firmemente que Deus está sempre ao seu lado, independente dos desafios que você possa enfrentar em seu relacionamento. Sua paz serve como confirmação de que há realização aguardando vocês dois. O segundo sinal é a sensação de que Deus está te dizendo para esperar pelo seu tempo perfeito. O que isso significa? O tempo de Deus é perfeito. Seu momento é feito sob medida para cada um de nós, garantindo um futuro maravilhoso. Se você achar que as coisas não estão se encaixando e não tiver certeza sobre a direção do relacionamento, entenda que Deus quer que você confie no seu tempo e creia que Ele te guiará através da incerteza. Portanto, é necessária paciência. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos diz: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quero te encorajar a confiar que Deus sabe o momento perfeito para tudo aqui na terra, incluindo o seu relacionamento. Então, se Ele está pedindo para você aguentar, por que não esperar pelo tempo dele? Quando se trata de obedecer às instruções de Deus e apegar-se a Ele, você pode ter certeza de que nunca se atrasará. Tomemos como exemplo Isabel e Zacarias. Eles esperaram por tanto tempo e, eventualmente, foram abençoados com João Batista. Esperar em Deus, como nos diz a Bíblia, sempre vale a pena. Às vezes ouvimos Deus falando conosco através de uma voz mansa e delicada. Ele usa essa voz gentil para chamar nossa atenção e nos guiar na direção certa. Se você sentir essa voz te incentivando a esperar por Deus, significa que Ele ainda quer que você continue esse relacionamento com aquela pessoa. Confie em sua orientação e tempo, pois Ele sabe o que é melhor para você. O terceiro sinal é o conselho de pessoas da fé dizendo para você se apegar a essa pessoa. Veja bem, se Deus está te dizendo para persistir,
você também poderá receber conselhos semelhantes de pessoas sábias e da fé em sua vida. Essas pessoas podem ter enfrentado situações semelhantes em seus próprios relacionamentos, o que lhes dá informações valiosas para te guiar no caminho certo. Às vezes, elas podem ser inspiradas pelo Espírito Santo a falar com você sobre esse assunto sem saber o que Deus está dizendo pessoalmente. É assim que Deus é incrível. Observe como Ele está usando este vídeo para falar com você. Incrível, não é mesmo? Buscar o conselho de pessoas de Deus que passaram por seus próprios desafios de relacionamento pode fortalecer muito sua convicção de esperar pacientemente ou seguir em frente. Lembre-se de que as dificuldades que você encontra no seu relacionamento não são únicas. Outros enfrentaram desafios semelhantes. As experiências delas podem servir como um farol de luz, ajudando você a discernir o que Deus quer que você faça. Provérbios capítulo 15, versículo 22 diz: Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Ter conselhos de fé durante momentos incertos em seu relacionamento pode fornecer o incentivo que você precisa para manter o foco. Às vezes é difícil discernir quando Deus está falando, por isso este conselho serve como um canal para a orientação dele. O que é realmente lindo é que este conselho pode vir de diversas fontes, mas todas apontam na mesma direção. Por exemplo, talvez o seu pastor na igreja tenha te aconselhado a lutar pelo seu relacionamento, mesmo que ele parecesse incerto. Depois, um colega ou amigo da fé repetiu o mesmo conselho. Apesar de virem de pessoas diferentes, essas vozes se alinham falando com unidade. Isto é Deus confirmando sua mensagem para você, dizendo para que você aguente firme. O quarto sinal é a visão de um futuro duradouro. Muitas vezes, nossa impaciência pode nos levar a tomar decisões precipitadas, principalmente em nossos relacionamentos. Mas Deus deseja que você realmente conheça e entenda a pessoa com quem está. Optar por abandonar o relacionamento prematuramente pode fazer com que você ignore aspectos importantes de sua compatibilidade. Talvez Deus queira que você passe mais tempo conhecendo essa pessoa. No processo de se apegar a essa pessoa, você poderá descobrir aspectos ou valores que antes não eram vistos, especialmente se sua inclinação for partir sem considerar a possibilidade de que essa pessoa pudesse ser a pessoa certa para você. Deus entende isso, por isso Ele te incentiva a continuar estando com essa pessoa. Ele sabe que a sua compatibilidade trará honra ao seu nome. Nosso Deus é extraordinário e seus caminhos ultrapassam nosso entendimento. Lembre-se, nosso Deus é um Deus de maravilhas. Ele sabe que temos um futuro brilhante pela frente e é por isso que nos orienta a evitar dar passos errados. Seu desejo final é a nossa realização e felicidade. Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz: Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Este versículo serve como um lembrete de que, embora possamos fazer muitos planos, em última análise, são os propósitos de Deus que prevalecem. Deus pode comunicar seus planos para as nossas vidas por meio de visões de fé. Por exemplo, você pode ter uma visão em sua mente de você e seu parceiro desfrutando de uma vida plena juntos, possivelmente uma casa e um casamento cheio de bênçãos de Deus. Um exemplo notável da Bíblia é José, que teve uma visão clara sobre a situação de Maria. Em Mateus aprendemos que José ficou perturbado quando descobriu que Maria, sua noiva, estava grávida. Ele pensou em deixá-la. No entanto, um anjo de Deus apareceu a ele em sonho para tranquilizá-lo. O anjo disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. A criança que ela carrega foi concebida pelo Espírito Santo. Esta visão divina deu a José a compreensão e a confiança para se apegar a Maria e abraçá-la como sua esposa, apesar das circunstâncias extraordinárias que rodearam a sua gravidez. Meu amigo e minha amiga, nunca duvide de Deus e de suas promessas. Se Ele te disser para se apegar a algo, é porque Ele sabe que isso trará satisfação ao seu relacionamento. Ao enfrentar desafios em seu relacionamento, não tenha medo de lutar e superá-los. Você conhece os planos de Deus para aquela pessoa ou para o seu relacionamento? Em tempos como estes, ore e peça a orientação de Deus. Confie que Ele fará com que todas as coisas contribuam para o seu bem,
porque você é filho dele e ele deseja o melhor para você. Concluindo, lembre-se de que os caminhos de Deus são únicos e superiores aos nossos, especialmente quando se trata de nossos relacionamentos. Se você se sentir inspirado a manter alguém em seu relacionamento, obedeça à voz de Deus, confie na orientação e no tempo dele e tenha fé que ele trará a realização. Abrace os desafios como oportunidades de crescimento, sabendo que eles abrem caminho para um futuro melhor. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.